Romanos 10, 8. Que diz ela, afinal, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre grego e judeu, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos os que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora: acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as tuas palavras. E pergunto ainda: acaso Israel não compreendeu? Já Moisés lhes havia dito: eu vos despertarei ciúmes com um povo que não merece este nome, provocar-vos-ei a ira contra a nação insensata. E Isaías se abalança a dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Ao passo que a respeito de Israel ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, essa palavra de São Paulo aos Romanos, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava se preparando para ir a Roma. A comunidade de Roma não conhecia Paulo assim pessoalmente, somente aquilo que ouviu dizer de Paulo, e a comunidade de Roma também não foi formada por Paulo. Então ele escreve uma carta bem teológica e uma carta muito profunda, bastante profunda em todo o seu contexto. Aqui nesse ponto que nós estamos vendo alguns blocos de ensinamento de Paulo que para nós é fundamental. Primeira coisa, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus foi anunciada a cada um de nós, ela está em nós. A palavra de Deus se faz presente em nós. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra do Pai. Essa palavra está na nossa boca, está no nosso coração. Um dia nós fomos resgatados pelo batismo, nós fomos resgatados por Cristo, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Ele nos escolheu a sermos do seu povo, do seu redil, a estarmos na sua rede, juntos, como irmãos, formando a sua igreja, a igreja católica do mundo todo, também os cristãos do mundo todo, que são formados e conduzidos pelo Cristo, pela palavra de Deus. Essa palavra está no nosso coração, ela está na nossa boca. Portanto, irmãos, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está uma condição para a nossa vida: crer que Jesus é o Senhor. Se confessares com a tua boca e se creres em teu coração. Irmãos, acreditar que Jesus é Deus, até o demônio acredita. Ele não é burro, não é? É mau, mas não é burro, inteligente.
Então o Senhor nos fala nessa noite em relação a acreditar e confessar com a boca, isto é, anunciar, proclamar. Esse confessar com a boca é a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso exercício de cristandade no meio em que nós vivemos, quer no trabalho, na escola, na família, na comunidade. O Senhor vem falar para nós: você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Você tem um compromisso comigo. Você quer ir para o céu e passar a sua eternidade comigo? Você quer aceitar a minha salvação, aquilo que eu fiz derramando o meu sangue na cruz para libertar todo o homem do pecado? Você deseja isso na sua vida? Você quer essa vida nova? Você quer receber de mim, essa nova vida, como ele mesmo falou no Evangelho de ontem? O reino de Deus está no meio de vós. Ele é o reino. Jesus é o reino, e ele veio se portar no nosso meio. Ele veio anunciar a palavra, ele veio anunciar o Pai, ele veio anunciar o Espírito, ele veio realizar a obra da salvação e implantar o seu reino nesse mundo, reino do qual nós fomos convidados pelo batismo a fazer parte. Então nós assumimos com o Senhor um compromisso, e ele nos diz hoje: você quer a salvação? Confesse com a tua boca, confesse com a tua boca e crer no teu coração, e você será salvo. Crer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o único Salvador, aquele que pode nos resgatar do pecado e da morte eterna. É Ele que pode fazer isso. Se você crer e confessar, se você aderir a Jesus Cristo, se você estiver com a sua vida voltada ao Senhor e aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, e proclamar isso através das suas atitudes, dos seus atos, o Papa Paulo VI, numa encíclica que ele escreveu, chama Evangelho Nuntiandi, foi em 1974, logo depois do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI escreveu essa carta. É uma carta lindíssima que fala sobre os obreiros da evangelização. E São João e Paulo VI, ele nos fala que o anúncio da palavra de Deus, a primeira forma do anúncio da palavra de Deus é silencioso, com testemunho de vida. Mas a segunda forma de evangelização é a pregação, o anúncio da palavra, a pregação da palavra. Paulo VI, nosso querido Papa que encerrou o Concílio Vaticano II, traz para nós justamente essa confirmação de São Paulo: se creres e confessares, você será salvo. Crer e confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele nos resgata do pecado e da morte eterna, que Ele vai trazer para nós essa vida nova, essa vida que já está à nossa posse. O Pai falou lá no Antigo Testamento que derramaria o seu Espírito Santo, tiraria o nosso coração de pedra, colocaria em coração de carne, meteria em nós o Espírito Santo. Jesus Cristo fala: eu vou para junto do Pai, mas enviarei para vocês o Paráclito, o Consolador. Ele vai ficar eternamente convosco, ele vai nos ensinar, vai fazer de vocês testemunha. E esse Paráclito veio no dia de Pentecostes e nós recebemos no dia do nosso batismo. Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que a palavra continua: todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 11: todo aquele que crer em Jesus Cristo não tem confusão, irmãos. Tem muitos lobos falando em nome de Jesus por aí. Muitos lobos de todo tipo, vestidos de peles de cordeiro, estão confundindo a cabeça dos filhos de Deus, porque aqueles que são confundidos é porque não querem ouvir a palavra de Deus verdadeiramente. Quer ser iludido com as coisas do mundo, com a prosperidade. Aqui ele fala: aquele que crer na Escritura
não será confundido, pois não há distinção, nem para grego nem para judeu, porque todos têm o mesmo Senhor. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe esse e descarta aquele. Isso é um problema muito sério. E para muitos cristãos não católicos, Deus escolhe o que Ele quer e Deus abandona aqueles que Ele não quer. Para nós católicos é essa palavra. Deus não faz distinção de pessoas. Ele acolhe a todos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para nós, irmãos, o que está em jogo em toda a nossa vida é a salvação. O que adianta o homem ganhar a vida inteira, ganhar o mundo e perder a vida eterna? O que está em jogo para nós é justamente a salvação. Irmãos, isso tudo aqui passa. Tudo aqui passa. E muita coisa é ilusão. Só para distrair, para nos distrair da verdade. São aqueles que muitas vezes são confundidos com as coisas do mundo e afastam das coisas de Deus. Porque são levados, são empurrados, são convencidos pelas coisas do mundo. Não pode ser assim a cada um de nós. Porém, como invocarão aquele que não tem fé? Irmãos, nós estamos diante desse dilema hoje, você e eu, porque nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus, Deus se revelou a nós temos uma experiência de Deus, nós temos a nossa Santa Igreja, os sacramentos, Maria Santíssima, os anjos, nós temos uma fé, mas tem tanta gente sem fé lá fora. Porque aqui está, a partir do nosso testemunho, aquilo que a palavra nos fala, no versículo 15. Como pregarão, um pouquinho antes, versículo 14. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Irmãos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a confessar com a nossa boca e crer no nosso coração. Confessar com a nossa boca, irmãos, como o Papa Paulo VI nos fala, é testemunho de vida e anúncio da palavra. Nós precisamos ter essa ousadia. Aqui em Atos dos Apóstolos, em grego, essa palavra chama parresia, ousadia, sermos audaciosos para pregar a palavra de Deus. Quanta gente estão indo para o inferno, quanta gente está aí caminhando a sua vida longe da graça de Deus. Quantas pessoas, irmãos, e muitas vezes nós mesmos olhamos para certas pessoas e falamos, aquele lá não, aquele lá já está perdido. Nós fazemos distinção de pessoas. A palavra fala que não existe distinção, que o Senhor não faz distinção. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. Nós temos que ser anunciadores dessa palavra. Se nós queremos ser salvos, irmãos, nós temos que confessar com a nossa boca, porque tem muita gente lá fora que está indo por caminho de Satanás, por caminho da perdição, que está sendo arrastado para o inferno, e nós podemos tirar eles de lá, com a nossa palavra, com a nossa boca. Como que haverá quem pregue, quem salve, ou quem creia, se não tiver quem pregue? Aqui mais embaixo vai falar que a fé vem pela pregação. Olha aí, logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Irmão, quando nós ouvimos a pregação da palavra, quando alguém veio falar de Jesus para nós, quando alguém anunciou Jesus para nós, pense no seu momento de Deus, naquele momento de experiência que você teve com o Senhor,
naquele momento que alguém chegou para você e falou de Jesus na sua vida. Pode ser teu pai, sua mãe, pode ser um amigo, pode ser até um desconhecido, ou pode ser uma palavra que você ouviu alguém dizer e aquilo tocou no seu coração. É pela palavra, irmãos. Nós não podemos perder essa oportunidade de anunciar a palavra. Nós não podemos perder a oportunidade de sermos testemunhas de Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós nos omitimos diante da sociedade e a sociedade pensa que nós somos igual a todos. Não pode, irmãos. Não pode. Aonde nós passarmos, nós temos que deixarmos um rastro de Cristo. E todos aqueles que se aproximarem de nós têm que ver em nós um sinal de Cristo. Não só um sinal da nossa cruz, mas um sinal do nosso testemunho, do sim, sim, não, não. Daquilo que é certo, daquilo que é errado. As pessoas têm que sentir isso no nosso meio. As pessoas têm que perceber que nós somos manifestação da palavra. É a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que nós devemos anunciar no mundo. Irmãos, cada dia que passa esse mundo está ficando pior. E o trigo e o joio está se distinguindo. Lembra da parábola? O semeador semeou no campo. À noite veio o inimigo e semeou o joio. Os empregados viram, foi lá falar para o patrão: olha, semeou joio no meio do trigo, vamos tirar tudo? Não, deixa crescer. Na hora da ceifa a gente corta e separa o joio do trigo. Irmãos, no mundo tem joio e tem trigo. E sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Você olhando os dois? Nenhuma. Você só descobre o que é joio e o que é trigo na hora que você abre. Um tem semente, o outro não tem semente. Mas olhando assim, é igualzinho. Irmãos, nós estamos cheios de joio e de trigo na sociedade. Muitas vezes nós mesmos somos joio, dependendo daquilo que nós fazemos. Nós temos cheio de joio e de trigo. Irmãos, a ceifa está por vir. Eu não sou profeta de ficar falando que Jesus está voltando agora, mas a situação é que nós estamos dentro de um funil, e quanto mais o tempo passa, mais as coisas apertam, porque mais próximo está a volta de Jesus. E a nossa caminhada, a nossa missão nesse mundo, a nossa missão na nossa família, a nossa missão na igreja, a nossa missão no nosso trabalho, a nossa missão na comunidade, a nossa missão na rua, é anunciar Jesus Cristo vivo e verdadeiro, porque se creres no teu coração e confessares com a tua boca, você será salvo, e a fé vai chegar no ouvido dos nossos irmãos a partir do anúncio da palavra de Deus. Nós temos, irmãos, que podar muitas vezes a nós mesmos, podar o nosso modo de ser, o nosso modo de falar, o nosso modo de se portar, o nosso modo de relacionar com as pessoas. Nós temos que podar, irmãos, para sermos verdadeiros anunciadores da palavra de Deus. O Senhor está falando para nós. Isaías diz: tem pessoas que eu não falei nada para eles, eles vieram até mim. Tem outros que eu falei, preguei, anunciei, e eles nem quiseram saber da palavra. Irmãos, muitas vezes tem pessoas que estão sedentas de Deus, e nós somos fonte de Deus para essas pessoas. Jesus Cristo fala em João 7,37, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior manarão rios de água viva. Irmãos, nós temos que ser rios de água viva para os nossos irmãos. Nós temos que ser rios de água viva para o nosso próximo, porque o Senhor fala: aquele que tem sede, vem a mim e beba, do seu interior manarão rios de água viva. Irmãos, nós estamos bebendo de Jesus Cristo, nós estamos bebendo de Deus, nós estamos bebendo das coisas de Deus, que nós possamos, irmãos,
ser essa fonte para os nossos irmãos. A palavra de Deus nos fala sobre esse assunto. Os irmãos vão crer, vão mudar de vida, como um dia alguém anunciou a palavra para nós e nós mudamos de vida. Esses dias atrás nós estivemos lá na Fundação Casa, os garotos lá presos, os jovens, tinham lá de 12 anos de idade, presos, tráfico de droga. Rapaz, tudo abaixo de 18 anos, 17, 16, 15, 14, aquela molecada lá dentro presa. Por quê? Porque ninguém anunciou a palavra de Deus a eles. Porque muitas vezes a família é desestruturada e eles não receberam a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, na televisão, perguntaram para um trombadinha: qual que é a sua profissão? Ele disse: eu sou trombadinha. Não, trombadinha não é profissão. Você é um ladrão. Não, eu sou trombadinha. Essa é a minha profissão. Me ensinaram a fazer isso e eu faço bem feito. Eu roubo as pessoas e ela nem vê. Aí vai fazer o quê? Uma pessoa, um rapazinho, jovenzinho de 15, 16 anos, que nasceu no meio social, muitas vezes totalmente desestruturado, de uma família muitas vezes desestruturada, não teve condição na vida, aprendeu a fazer aquilo desde pequeno, e para ele era profissão, porque ninguém anunciou a ele a palavra de Deus. Assim, irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus para nós hoje. Nós temos que ser anunciadores da palavra, mas a partir do nosso testemunho, a partir da nossa vida de fé, a partir daquele testemunho de vida que nós damos. E, irmãos, isso não é simples, porque requer de nós um esforço pessoal, requer de nós renúncia, requer de nós transformação de vida, requer de nós deixar muitas coisas de lado para seguir Jesus Cristo e anunciar a sua palavra, para fazer com que a sua palavra seja anunciada, irmãos. Isso para nós é um fato, é uma necessidade de vida. Que nem a parábola dos talentos. Um dia o Senhor vai pedir para nós conta daquilo que Ele nos deu. E nós precisamos, irmãos, ter as nossas mãos cheias, talvez calejadas, talvez ensanguentadas, mas de luta, de anunciar o Evangelho para levar as pessoas a uma mudança de vida. Que nós cheguemos no céu arrebentado, machucado, mas por ter anunciado a palavra de Deus. Isso para nós é necessário. A fé vem pelo ouvir, e Jesus precisa de nós. Jesus quer contar conosco. O Senhor poderia salvar o mundo todo do jeito que Ele quisesse. Em teologia nós falamos que Deus poderia salvar de forma jurídica. Eu quero, está todo mundo salvo. Mas Ele não quis desrespeitar a nossa liberdade, porque foi o homem que não quis Ele. Por isso que Jesus veio como homem, para nos salvar a partir da nossa humanidade. E agora nós temos um convite de salvação, e esse convite de salvação exige de nós uma postura, uma mudança. Exige de nós sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, que anuncia a sua palavra, que prega a sua palavra, que faz com que a sua palavra seja realmente ouvida e transformar o coração das pessoas. Irmãos, nós somos portadores da salvação. Nós somos portadores. Não tem anjo do céu que vai descer aqui e anunciar a palavra e converter as pessoas. Não tem, irmãos.
Não tem. Os anjos estão aí, certamente, fazendo o seu papel, mas o papel deles não é papel de anunciador. O anúncio da palavra cabe a nós, cabe à igreja, cabe a todo batizado, porque todo batizado é capacitado pelo batismo a anunciar a boa nova. Cabe a nós anunciar a palavra de Deus, a cada um de nós. Esse é o nosso compromisso, irmão. Se creres com a tua boca e confessares em teu coração, você vai ser salvo. Isso leva-nos a ser verdadeiramente comprometidos com Jesus Cristo, como testemunhas, anunciadores, missionários, discípulos de Cristo no mundo que nós estamos. Que as pessoas possam olhar para nós e falar como falava lá em Atos dos Apóstolos, quando via Pedro, João e a turma dos apóstolos. Eles falavam assim: nossa, vede como eles se amam. Imagina, irmãos, o que é você ver duas pessoas, um grupinho de pessoas andando pela rua e olhar para eles e falar: nossa, eles são diferentes de nós. Vede como eles se amam. Porque no anúncio da palavra, irmãos, vem a comunhão entre aqueles que anunciam. Aí está a comunidade, aí está a vida de comunidade, aí está a nossa comunidade, que nós nos unimos em Jesus Cristo como irmãos para experimentar esse poder, esse amor e anunciar essa palavra para que outros possam banhar dessa água viva da qual nós banhamos. E olha, quando acontece um probleminha na nossa vida, nós sabemos para onde vamos. Sabemos. Quando acontece um probleminha na nossa vida, nós vamos lá para o terreiro de macumba? Vamos fazer macumba na encruzilhada? Vamos pegar uma mãe de santo, uma feiticeira? Vamos lá para a Igreja Universal do Reino de Deus? Nós sabemos aonde nós temos uma fonte viva que vai saciar a nossa sede. Sabemos ou não sabemos? Somos da igreja, participando do sacramento, pedimos a Nossa Senhora, estamos em oração, pedimos oração dos irmãos. Final de semana, uma irmã nossa, Elaine, um problema com uma sobrinha que tinha nascido, Laura, né? Eu estava lá em Ubatuba e ela falando o probleminha que deu na neném, que a neném nasceu, e pedindo oração, e todo mundo falando no WhatsApp, né? Estamos em oração, papapá, e graças a Deus a menininha está boa. Por quê, irmãos? Porque nós recorremos àqueles que são do Senhor. Quando nós recorremos àqueles que são do Senhor, um ora, outro ora, outro ora, outro ora, aqueles que estão orando formam uma comunhão, formam a força de Deus, e a graça de Deus acontece. Não é? Nós sabemos, irmãos, nós estamos no Senhor, nós sabemos a fonte da água viva, nós sabemos, irmãos, nós precisamos beber dessa fonte, nos unir como irmãos e anunciar a palavra de Deus. Olha como nós fazemos no meio do ano, agora nós estamos começando a preparar a missão Cristo Vive. Nós ficamos lá na praça a semana inteira, evangelizando na rua, na praça, colocamos uma tenda lá, para quem não conhece, nós colocamos uma tenda lá de Capela do Santíssimo, uma tenda de confissão, tem padre que vai lá atender confissão, uma tenda de oração, uma tenda de música. E esse ano nós fizemos, comigo com o padre uma Nossa Senhora desse tamanho, Nossa Senhora das Graças, botei lá no meio da praça, Praça Cônigo Lima, ficamos lá a semana inteira rezando, falando de Jesus, rezando para as pessoas, o padre atendendo confissão, os irmãos atendendo oração, e ali quantas pessoas banharam na graça. E teve gente que nem lá não foi, passou na rua. Teve uma moça que, olha só como que é as coisas, ela falou para minha prima, eu estava passando lá na praça, vi a imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora falou no meu coração: volte para a igreja.
Irmão, se essa imagem não tivesse lá, bem, se nós não tivéssemos a ousadia de levar uma imagem desse tamanho de Nossa Senhora para a praça, essa moça ia ouvir a voz de Nossa Senhora? Ela ia voltar para a igreja? Ela ouviu Nossa Senhora falando no coração dela: filha, volte para a igreja. Aí ela procurou a minha prima e falou para a minha prima: Rita, eu estava passando lá na praça, Nossa Senhora falou isso no meu coração, eu quero voltar para a igreja, como é que eu faço? Olha, irmão, se nós não formos esses anunciadores corajosos, destemidos, e botar a cara a tapa lá na praça para falar de Jesus Cristo. Eu conversei com uma moça, uma lésbica, linda moça, dá uma olhada na cara dela, jeitão, mas bonita danada da moça, vai pro lado de Piquete, mora aqui em São José. Comecei a conversar com ela, anunciar a palavra, anunciar Jesus Cristo. Ela ficou assim: você quer receber oração? Quer? Eu levei lá, o pessoal rezou por ela. Ela falou: estou chorando. Minha irmã, como vai? Muito obrigado. Você chorou, conversou um pouco comigo e foi embora. Essa moça não saiu do mesmo jeito que chegou. Concorda comigo? É um anúncio da pregação que o Senhor fala conosco. É um anúncio da palavra que o Senhor fala para nós. Como que eles vão crer se não tem quem pregue? Como que eles vão crer se não tem quem anuncie? Irmãos, muitas vezes nós ficamos massageando os nossos problemas, olhando para o nosso umbigo, vendo os nossos problemas, vendo as nossas dificuldades. Nós ficamos olhando para nós e tendo dó de nós e chorando as nossas mágoas, as nossas mazelas. E o Senhor está falando amoroso: vai, prega a minha palavra, anuncia a minha palavra, seja um anunciador. Irmãos, o Senhor hoje está nos exortando. Nos exortando. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. A palavra foi anunciada a cada um de nós. Nós agora precisamos fazer com que essa palavra vá até as pessoas que nós vivemos. Por favor, vamos olhar. Tem uma palavrinha que eu gosto muito que chama docilidade ao Espírito Santo. Vamos ser dóceis, sensíveis ao Espírito Santo, porque muitas vezes nós podemos, no dia a dia da nossa vida, agir como mornos. O que o Senhor fala no Apocalipse? Sede quente ou frio? Porque os mornos eu vou vomitar da minha boca. Irmão, muitas vezes nós temos muito católico morno, que não está anunciando nada. Não é verdade? Que nós possamos ser quentes no Senhor. E eu peço a você, meu irmão, vamos ficar em pé, vamos clamar ao Senhor nesse momento, que o Senhor venha derramar a sua graça, a sua força, a sua bênção sobre nós. E vamos fazer um compromisso com Jesus Cristo, um compromisso de irmandade, um compromisso de entrega, um compromisso do Senhor. Jesus derramou a sua bênção sobre nós. Nós somos chamados por Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos abençoou, e Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Meu irmão, você é uma nova criatura no Senhor, você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Ele quer derramar sobre você nesta noite esta graça abundante de amor, essa graça abundante de vida. Ele quer fazer de você e de mim uma nova criatura. Ele quer preparar-nos para pregar, para anunciar, para sermos portadores da Boa Nova. Quão bonito, quão maravilhoso é aos pés daquele que anuncia. Quão formosos são os pés
daqueles que anunciam a boa nova. Irmãos, os seus pés são formosos, os seus pés são bonitos, os seus pés são lindos, irmãos, porque você é um anunciador da palavra, e aonde você caminha, fica o rastro da boa nova. Quão formosos, quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Meu irmão, queira ser essa pessoa com esses pés formosos, com esses pés lindos, maravilhosos, de anunciador, de pregador, de anunciador da palavra de Deus, com testemunho de vida, para a honra, glória do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Volte o teu coração para o Senhor.